E como temos informado neste espaço, Nuevo León enfrenta uma onda de feminicídios e desaparecimentos de mulheres que, durante anos, colocaram essa entidade acima da média nacional, que já é alta por si só. O caso da jovem mexicana-americana Beyoncé Amaya Cortez volta a destacar os perigos de ser mulher nesse estado em Nuevo León. A mulher sumiu no dia 6 de abril. Hoje, as autoridades encontraram o que acreditam poder ser o corpo dela, isso no município de China. Beyoncé Amaya era uma jovem mexicana de 20 anos e residente nos Estados Unidos que teve um trágico falecimento após tirar alguns dias para viajar para sua terra natal, Nuevo León. Ela queria se encontrar com sua família e amigos, passar alguns dias agradáveis de férias e depois voltar para sua casa no Texas, onde seu bebê, sua mãe e seus irmãos a esperavam. No entanto, um dia antes de seu retorno, Beyoncé parou de atender seu celular. Ela foi declarada como desaparecida e depois a investigação começou a relatar seu passo a passo até encontrar seu corpo em um rancho. Lá ela havia sido abandonada já sem respirar. Os detalhes começaram a surgir sobre seu triste desfecho. Deram lugar a uma série de versões bastante perturbadoras, onde até mesmo seus amigos foram apontados como suspeitos. Policiais, investigadores e peritos estão coletando algumas pistas e realizando algumas entrevistas. Foram executados 3 mandados de busca a pedido de agentes do Ministério Público. Também foram obtidos e já foram informados pela Procuradoria mandados de prisão em relação a esses eventos, cuja investigação ainda não foi concluída. Beyoncé Yasmín Amaya Cortez era apenas uma menina quando sua mãe decidiu perseguir o sonho americano. Foi assim que, partindo de General Bravo, em Nuevo León, eles embarcaram na viagem de suas vidas com destino a Mission, no Texas, onde certamente encontrariam uma vida feliz e muita estabilidade econômica. Lá, a pequena menina começaria seus estudos e não pararia até se formar, tornando-se assim o maior orgulho de sua mãe, que nunca deixou de incutir nela a cultura de suas verdadeiras raízes mexicanas. Foi por isso que a jovem cresceu se sentindo orgulhosa de sua nacionalidade no meio de 2 mundos cujas tradições haviam adotado igualmente. Beyoncé, sua mãe e seus irmãos encontraram no Texas o que tanto haviam procurado. Além de se tornar mãe em uma idade muito precoce, ela não deixou seus sonhos de lado. Quando estava vivendo seus últimos dias como estudante do ensino médio em uma escola de La Joya, no Texas, começou a idealizar um plano para se destacar como mexicana. Desejava celebrar sua formatura honrando suas 2 culturas. Encomendou a confecção de uma estola com a bandeira mexicana e a bandeira dos Estados Unidos. Queria usá-la com orgulho ao receber seus documentos durante a cerimônia de formatura na frente de todos os seus colegas e família. Mas não apenas isso. Ele também havia incrustado detalhes mexicanos em seu cabelo que faziam referência à sua cidade natal, General Bravo, Nuevo León. Esse lugar onde, ironicamente, ele voltaria para ter sua vida tirada. Assim, com muito esforço, finalmente chegou o dia que tanto esperava. Beyoncé não era apenas perseverante, mas também uma mulher muito corajosa, carismática e agradável. Ela estava muito animada para concluir uma fase tão bonita, carregando em seu coração suas raízes latino-americanas. Por isso, chegou parecendo extremamente espetacular, com aquele sorriso que a caracterizava, seu cabelo longo e muitos sentimentos mistos por causa de tal celebração. Mas, infelizmente, as coisas não sairiam como ela queria. Por um lado, a comunidade latina aplaudia seu ato corajoso, mas, por outro, aqueles que oficiariam a cerimônia a advertiram que ela não poderia receber seu diploma carregando a bandeira do México. Então ela postou um vídeo no TikTok relatando sua difícil experiência. Seguindo as instruções, disseram-lhe que depois de pegar seus documentos, ela poderia colocá-la novamente. No entanto, o incidente causou tanta indignação que a recém-formada acabou sendo entrevistada por meios de comunicação locais. Da sua formatura, pediram que ela tirasse uma estola que estava usando, pois fazia alusão às bandeiras do México e dos Estados Unidos. Por que não permitir? Representar de onde você vem e também o mesmo país que o recebeu de braços abertos? Por sua vez, a jovem de então 18 anos mencionou que estava muito triste por não poder usar sua estola, especialmente porque tinha a ilusão de representar seu país e sua mãe, que com muito esforço conseguiu criá-la junto com seus outros 2 irmãos.
No entanto, ainda assim conseguiu celebrar esse dia com sua família, entre abraços, felicitações, fotografias e sentimentos de orgulho e reconhecimento por tal importante conquista. Felizmente, depois do momento amargo, Beyoncé apenas se dedicou a celebrar. Com um vestido longo azul, ela foi à festa de formatura e compartilhou o momento com seus amigos nas redes sociais. Era um novo começo, ela sempre buscava superar a si mesma. Então essa vitória escolar significava muito para ela. Sem dúvida, a vida sorria para ela, mas sua alegria foi ainda maior quando, algum tempo depois, recebeu a notícia de que estava esperando um bebê que tinha acabado de completar 4 meses no momento de sua morte. A mulher já em idade adulta nunca havia deixado de lado sua parte mexicana. Era um país onde ainda tinha família, amigos e muitos entes queridos que por nenhum motivo queria deixar o passado. Isso a levava frequentemente ao seu lugar de nascimento. Foi uma última viagem que lhe tirou a oportunidade de ver novamente sua mãe, seu bebê e seus irmãos. Ela não sabia que ao pisar no México novamente, sua vida teria um final totalmente devastador. As férias da Semana Santa de 2023 estavam acabando, a recém-mãe ainda estava se adaptando à sua nova realidade, que apesar de ser um pouco difícil, ela estava lidando da melhor maneira, mas acima de tudo, feliz. Graças a cada passo que ela dava, sua mãe sempre estava lá para apoiá-la. Assim, ambas começaram a planejar as férias de Beyoncé. Ela sairia por alguns dias, enquanto Florestella Cortés cuidaria alegremente de seu neto. O plano era viajar com uma amiga e voltar depois de alguns dias. A garota então fez suas malas e, muito emocionada, saiu dos Estados Unidos rumo ao México. Eles tinham muitos planos de festa para se divertirem ao máximo com a data de 10 de abril de 2023 marcada como seu retorno, mas dificilmente poderiam ter adivinhado a horrível experiência que estavam prestes a presenciar. Um incidente que provavelmente mudou a vida de todos os envolvidos. Embora a jovem estivesse aproveitando suas férias longe de casa, era muito comum surpreendê-la conversando com sua mãe. Todos os dias trocando chamadas e mensagens de texto para deixá-la saber que tudo estava indo bem, mas especialmente para saber sobre o bem-estar de seu bebê. Ela não deixava passar um único dia sem comunicação. Então, quando faltavam pouco menos de 24 horas para seu retorno aos Estados Unidos, foi muito estranho que ela não tivesse respondido às chamadas da senhora Stella. A primeira coisa que ela pensou foi que talvez tivesse tido um acidente. No entanto, no momento em que sua filha perdeu o voo de volta e ainda estava incomunicável, tudo começou a ficar bastante assustador. Do Texas, sua mãe não pôde evitar pensar o pior, e ela estava certa, pois o celular de sua filha não só ficou sem bateria, mas também foi descartado em algum lugar de General Bravo, Nuevo León, muito perto do corpo de Beyoncé. A última coisa que soube dela foi justamente em 9 de abril do ano mencionado. Eles tiveram uma conversa na qual a turista contou seus planos para o dia. Supunha-se que eles sairiam para jantar com alguns amigos e depois ela ficaria com suas amigas para assistir a um filme. Mesmo antes disso, eles enviaram um vídeo onde ela pode ser vista acompanhada de outros jovens aparentemente da mesma idade, talvez gravado em um dos muitos dias de férias. E nele se vê a imagem de Beyoncé com outras 2 mulheres e 2 homens. Os 5 convivendo alegremente, dando a entender que estavam aproveitando ao máximo esses dias de descanso. Mas naquele dia, 9 de abril, a convivência não seria tão agradável quanto ela gostaria. Supunha-se que a jovem estava no cinema com suas amigas, então sua mãe parou de enviar mensagens para deixá-la aproveitar o filme. No entanto, algumas horas depois, a garota pegou seu celular novamente para enviar um emoji de coração para sua mãe, talvez para deixá-la saber que estava bem ou que o filme já havia terminado. Assim que pôde, Stella respondeu de madrugada, pensando que a jovem já estava em casa fazendo sua mala para o dia seguinte. Estava muito feliz em se reencontrar com sua filha. Por isso ficou atenta ao celular para receber notícias com todos os detalhes sobre os horários da viagem. Mas as horas foram passando e tudo era silêncio. A verdade é que, por volta das 2 da manhã do dia 10 de abril, o celular da jovem já havia desligado. Beyoncé não teve a oportunidade de ver o último gesto de amor de sua mãe, que a esperava na manhã seguinte com os braços abertos e com seu bebê de poucos meses de idade.
Assim que a senhora Stella percebeu a ausência incomum de sua filha, não teve dúvidas de que algo não estava bem. Já havia passado a suposta hora de sua partida. Seu telefone continuava desligado e ela não dava sinais de vida. Foi então que, muito preocupada, sua mãe optou por informar as autoridades para que seu relatório de busca fosse emitido o mais rápido possível. O tempo era crucial para encontrá-la viva, pois quanto mais as horas avançavam, mais diminuía a esperança de vê-la novamente. Descrita como uma garota de pele branca, cabelo preto, longo e liso, cor dos olhos castanho escuro, nariz e boca médios, compleição magra e altura de 1,60 m. Sua vestimenta no momento do desaparecimento era completamente desconhecida, pois nenhuma de suas acompanhantes conseguiu descrevê-la, sendo esse o primeiro indício de que estavam escondendo algo. No entanto, da mesma forma, o comunicado foi lançado com os telefones correspondentes para qualquer informação, mas as horas se transformaram em dias e ninguém parecia tê-la visto. Enquanto isso, nos Estados Unidos, sua família se preocupava cada vez mais. Uma semana após seu desaparecimento, ainda não há informações sobre o paradeiro de Beyoncé. Jasmina Maya Cortez informou oficialmente a Procuradoria de Justiça do Estado de Nuevo León. Ao emitir a ficha de busca a pedido dos familiares na quarta-feira, foi revelado que a jovem de 20 anos foi vista pela última vez com amigos no município de China. Algumas versões indicam que seus amigos a deixaram em uma rua, onde ela se encontraria com outra pessoa, e outras que ela estava a bordo de uma van com outras pessoas e estavam brincando de esconde-esconde quando acidentalmente foi projetada para fora do veículo e, sem encontrar onde prestar atendimento médico, a abandonaram. Curiosamente, sua amiga não teve nenhum contratempo. O carro estava em perfeitas condições e ela estava sã e salva em casa. No entanto, ela não tinha ideia de onde estava sua companheira de viagem. Como é possível elas foram juntas? Era o que a família se perguntava em completo estado de desespero. Por sua vez, a senhora Stella e seus outros filhos começaram a buscar respostas, mas parecia que quanto mais dados coletavam, mais longe estavam da verdade. Por sua vez, as autoridades também se mobilizaram para proceder às entrevistas correspondentes, esperando saber quais foram os últimos passos de Beyoncé e com quem esteve antes de desaparecer do radar. A primeira coisa foi ir até o par de amigas com quem ela tinha ido ao cinema. No entanto, seus dados foram tão irrelevantes e escassos que nem mesmo puderam fornecer a informação de como a garota estava vestida da última vez que a viram. Em vez disso, apenas colocaram sobre a mesa a ideia de que outras pessoas poderiam estar envolvidas, pois, aparentemente, a jovem tinha saído para jantar com outros amigos algumas horas antes de ir ao cinema. Com dados tão imprecisos, tudo o que conseguiram foi que todos se juntassem à lista de suspeitos, incluindo as amigas que tinham ido ao cinema. Isso pelo menos até que pudessem oferecer uma versão mais firme em relação à sequência dos eventos daquele dia. Segundo elas, tudo tinha transcorrido normalmente. Junto com Beyoncé, foram como em qualquer outra ocasião para desfrutar do filme do momento. Até mesmo nesse intervalo de tempo foi quando a jovem estava se comunicando com sua mãe. Supunha-se que essa saída seria a última antes de iniciar a viagem de volta para sua residência no Texas. No entanto, houve uma mudança de planos de última hora. Quando o filme terminou, as jovens foram direto para o carro para dirigir para casa desde Montemorelos. Uma vez na estrada, aparentemente a garota pediu para ser deixada em uma avenida logo antes de entrar no município de China, Nuevo León. Já era muito tarde e estava extremamente escuro. No entanto, suas companheiras não colocaram nenhuma objeção e pararam o carro praticamente no meio do nada para que sua amiga descesse. Se você não é de Nuevo León ou não conhece esses municípios, eles estão fora da área metropolitana, digamos da área urbana, mas voltando aonde estávamos. Assim que a jovem fechou a porta do carro, as meninas partiram para continuar seu caminho. Mas por que ela queria ficar lá onde aparentemente não havia nada? Sem dar muitas explicações, a mulher apenas contou às suas amigas que tinha combinado de encontrar com um rapaz que supostamente a pegaria naquela estrada em plena escuridão. Curiosamente, ninguém se preocupou em garantir que Beyoncé estivesse segura enquanto seu encontro vinha buscá-la. Em vez disso, simplesmente desejaram-lhe boa sorte e partiram.
O que aconteceu a partir desse momento foi o que traçou seu trágico e prematuro fim. Por um lado, havia figuras de autoridade investigando em hospitais o possível paradeiro da desaparecida, enquanto por outro, a investigação estava revelando informações muito importantes que a qualquer momento trariam à luz o verdadeiro desfecho da história. À medida que se aproximavam da verdade, houve momentos em que a esperança de encontrá-la sã e salva e viva superava tudo. Por exemplo, em uma ocasião em que a notícia se espalhou através das redes sociais sobre a possível presença de Beyoncé em um hospital localizado no município de Linares. Alguns traços e detalhes se destacaram, que inicialmente fizeram a família acreditar que era ela. No entanto, era outra garota que também estava passando por uma situação complicada. Mas a respeito disso, Edna Maia escreveu em suas redes sociais uma mensagem para esclarecer qualquer dúvida perante a opinião pública, que por enquanto ainda mantinha os olhos bem abertos para localizar a jovem caso a encontrassem na rua, graças a Deus. A outra garota já está em casa, mas minha irmã não é. Claro que vou colocar aqui ao encontrá-la. Isso foi o que uma das irmãs Amaya disse através do Facebook. Infelizmente, nas investigações, tudo indicava General Bravo como uma possível cena do crime. Foram 5 dias de busca extrema até reunir dados suficientes para proceder com a busca e apreensão de prisões. Uma prova após outra estava formando o caminho direto para o corpo sem vida. No total, somaram 3 pontos de interesse, que no dia 14 de abril de 2023 foram colocados sob vigilância policial e foram invadidos. A Procuradoria Estadual realizou 3 buscas e apreensões, tanto nos municípios de China quanto de General Bravo. Em uma dessas buscas, a última Andréa, realizada em uma residência do povoado conhecido como El Verde, foi localizado o corpo de uma mulher. O que está confirmado até o momento pelas autoridades é que o corpo encontrado tinha vários indícios de ter sido atropelado. A pessoa, a mulher, foi atropelada e ainda está sendo investigada. Há pelo menos 4 suspeitos envolvidos. Um deles que ainda não foi localizado pelas autoridades. Sabemos que os outros já prestaram seus depoimentos. Durante a madrugada realizaram a autópsia deste corpo, porque também é muito importante destacar, Andréa, que ainda falta a identificação genética para saber se é ou não essa jovem de 20 anos. Tratava-se de propriedades relacionadas a pessoas próximas à vítima e, embora não tenha sido esclarecido que era ela desde o primeiro minuto, sua mãe, Estela, sabia perfeitamente que havia perdido sua filha para sempre. As poucas características que puderam ser tornadas públicas sobre o estado do corpo eram tudo o que a mulher precisava para identificar o cadáver. Eles mataram minha filha e me mataram. Foi o que ela expressou para um meio de comunicação ao descobrir a descoberta. Esses 3 ranchos que foram inspecionados por ordens das autoridades estavam localizados em bairros muito inseguros, especialmente a Vila El Verde, exatamente onde o corpo foi encontrado. Parecia a área perfeita para se livrar da principal prova que poderia incriminar alguém. Supôs-se que quem quer que a tivesse abandonado lá teria feito isso com a intenção de que nunca fosse descoberta e passasse despercebida, pensando que devido ao local remoto ninguém perceberia. O caminho é muito ruim, há apenas riachos e isso. E agora à noite não se vê. É uma área muito insegura. Acrescentou-se o detalhe de que ninguém mais vivia lá. Neste rancho, apesar de pesquisas revelarem que é uma região bastante insegura, foi acrescentado que não havia mais ninguém morando lá. No entanto, investigando um pouco sobre os parentes dos verdadeiros proprietários, eles perceberam que convenientemente havia rapazes relacionados à vítima e, para piorar, com um histórico criminal bastante interessante, os quais efetivamente correspondiam a senhorita Maia,
Foram realizados os estudos necessários para identificar os restos, que efetivamente correspondiam à senhorita Maia. Apresentava lesões como se tivesse sofrido um acidente de trânsito com contusões e arranhões na pele, mas a causa da morte foi atribuída a uma contusão profunda no crânio, vértebras, medula, cervical e tórax. Foi uma notícia muito dura, não apenas para a família dela, mas também para os demais residentes de China, Nuevo León e General Bravo, que não se calaram diante do possível feminicídio e saíram às ruas para protestar. Porque vivas as levaram, vivas as queremos. Porque vivas as levaram, vivas as queremos. Justiça para avião, justiça para avião. E na próxima, incendiamos a China. Aqui a pergunta era, o que aconteceu com Beyoncé? Agora só restava determinar se a sua morte tinha sido parte de um acidente ou de um feminicídio. E para descobrir isso, estava o testemunho do principal suspeito, um sujeito chamado Martin N., de 19 anos de idade, que foi detido no dia 21 de abril. Este cara era quem tinha antecedentes criminais bastante questionáveis, pois não só no passado tinha tido em seu poder armas de fogo, mas também as tinha usado para enfrentar elementos da Força Civil e da Marinha, sem dúvida com um perfil que facilmente poderia se encaixar como o culpado de ter tirado a vida da senhorita Maia. No entanto, além dele, havia outros 3 envolvidos que conseguiram fugir depois de perceberem o avanço tão eficaz das investigações. E era questão de tempo para que fossem apontados como suspeitos e não hesitaram em tirar vantagem e se esconder dos uniformizados. Após isso, a Procuradoria ordenou o início de uma investigação sob o Protocolo de Investigação de Feminicídio, no qual se investiga com perspectiva de gênero para averiguar se ela teria sido vítima de atos que resultaram em sua morte, seja por atos cometidos com dolo, por ação ou mesmo o que chamamos de omissão punível, que é uma hipótese que também está sendo investigada e o que também foi divulgado publicamente. Não gostaria de confirmar, Magda, uma vez que a investigação ainda não chegou ao ponto de estabelecer claramente qual dessas hipóteses é a mais clara. Mas é importante dizer que a investigação de sua morte está sendo conduzida neste momento sob o Protocolo de Investigação de Feminicídio. Os mistérios que cercavam o seu caso passaram de um desaparecimento para um feminicídio e depois para um suposto acidente, pois diferentes versões surgiram dando diferentes perspectivas dos fatos. Mas as contradições de todos os envolvidos não foram o único fator que jogou contra para obstruir a resolução. Além disso, a mãe, que acabara de perder sua filha, tornou-se vítima de ameaças, onde foi avisada para retirar a denúncia contra Martin e seus cúmplices. No entanto, a senhora Estela disse estar disposta a tudo para que sua filha tivesse a justiça que merecia. Mas o que realmente aconteceu com essa mulher? Bem, extraoficialmente começaram a contar as diferentes histórias. Em uma delas, afirmava-se que a ferida mortal em sua cabeça havia sido causada por um acidente de trânsito, depois que o motorista do carro em que ela viajava com outras pessoas excedeu o limite de velocidade e, como consequência, ela caiu no vazio, sendo posteriormente atropelada pelo mesmo veículo. Entre o pânico de não saber o que fazer, os envolvidos supostamente a teriam abandonado no rancho, onde dias depois o corpo foi encontrado. Como segunda versão, disse que Beyoncé se afastou de seus amigos por vontade própria para então concretizar seu encontro, exatamente como relatamos anteriormente, de acordo com o relato de suas amigas. Depois, algo semelhante aconteceu na estrada e depois foi abandonada logo na entrada do município de China. Nessa mesma linha, há quem garanta que o carro em que ela estava viajando estava no meio de uma corrida clandestina. Então, os arranques em excesso de velocidade fizeram com que a porta se abrisse e ela saísse pela porta do carro, batendo forte na cabeça. Todas essas versões com o mesmo final, a mulher sem vida e abandonada. Da mesma forma, Martin acabou sendo o principal suspeito, pois era justamente ele quem tinha marcado um encontro com a jovem. Ele era seu acompanhante e depois responsável por ter decidido deixar o corpo em um rancho familiar, onde, segundo eles, talvez nunca a encontrariam.
Disse também que antes de tomar tal decisão, os rapazes foram a um hospital com a jovem gravemente ferida ou mesmo já sem vida. Mas ao não receberem atenção, optaram por se livrar do problema e se desfazerem da prova contundente de seu crime. Entre tantas versões diferentes, então, as autoridades ainda têm um longo caminho a percorrer para definir o que realmente aconteceu. Enquanto isso, a busca pelos outros envolvidos continua e a espera de Martim para seu julgamento e sentença dependerá de quantas provas conseguirem reunir contra ele. Se você gosta deste tipo de casos, lembre-se que também pode encontrar meu podcast com muitos mais mistérios assim no YouTube e no Facebook.